com a gravação ativada. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer aqui a apresentação da dissertação de mestrado da engenheira Camila da Silva Antunes. Essa dissertação vai ser avaliada pela banca com a seguinte constituição, ao qual eu já agradeço por terem aceito o convite e também por terem aceito de que a gente faça a defesa de forma virtual. Então, a banca examinadora é constituída pela professora doutora Fernanda Casenho Trindade Arioli, da Universidade Estadual de Campinas, pela professora doutora Mariana Rezener, da Simon Fraser University, no Canadá. Ela também faz parte do nosso programa de pós-graduação. E pelo professor Dr. Flávio Antônio Becon Lemos, aqui do PPGE mesmo. Tá? Então, a nossa agenda de hoje ela vai ser iniciada pela apresentação que vai ser feita pela engenheira Camila, e posteriormente nós vamos abrir espaço para perguntas por parte da comissão avaliadora. Então, meu nome é Sérgio Raffner, esqueci de me apresentar, eu sou o orientador desse trabalho, e embora não tenha havido o registro oficial da participação da professora Bibiana Ferraz, ela contribuiu, não houve o registro, porque no nosso programa, o registro de coorientação ele tem que ser feito 1 ano antes da defesa. Tá? E a gente acabou deixando passar essa data e, infelizmente, como ela ainda é externa ao programa, né, não pôde ser feito essa inclusão. Tá? Então, Camila, você pode iniciar a sua apresentação. Eu acho que nós vamos desligar nossas câmeras, até para não distrair as outras pessoas. Quando a gente for fazer a parte de arguição, eu vou pedir que o arguidor ligue sua câmera. Tá bom? Então tá bom, Camila. Pode iniciar. Tá bem. Bom, então eu vou dar início à apresentação do meu trabalho, intitulado O Planejamento Otimizado do Controle Voltivar Distribuído de Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica, o qual foi orientado pelo professor Sérgio Raffner. O tema desse trabalho surgiu da necessidade dos estudos na área de planejamento da operação do sistema de distribuição de energia elétrica, que tem se tornado cada vez mais complexo realizar esse planejamento por alguns fatores. Por exemplo, o consumo de energia elétrica. Hoje em dia, os nossos consumidores finais, eles têm uma diversidade de equipamentos e dispositivos que utilizam energia elétrica e podem ser utilizados em diversos momentos ao longo do dia que não se via antigamente. Então, isso contribui para um aumento no consumo de energia elétrica. Aliado a isso, tem o crescimento populacional, eu tenho mais pessoas consumindo energia elétrica. Só entre 2010 e 2022, segundo os dados do último censo, aqui no Brasil teve um acréscimo de 12 milhões de pessoas no país. Então, é mais demanda sendo exigida do sistema, mais sobrecarga que pode acontecer. Ainda, para aumentar a complexidade da operação, hoje em dia se tem muito mais sistemas geradores instalados, principalmente agora com sistemas distribuídos junto aos consumidores, o que afeta diretamente a distribuição, e que antigamente eram apenas poucas possibilidades de geração. E ainda com a contribuição das fontes intermitentes, que aumentam a complexidade também. Com tudo isso, o objetivo desse
trabalho foi desenvolver um método para a otimização do controle Voltvar distribuído que fosse aplicado ao problema de operação dos sistemas de distribuição de energia elétrica com base num planejamento para o dia seguinte. Como objetivo específico, teria desenvolver uma abordagem que vai permitir não só reduzir os custos relacionados às perdas de energia ao longo da rede, como também das compensações pagas aos consumidores por nível de energia precário e crítico, mas também maximizar a receita com o fornecimento de energia elétrica. Também seria avaliar de que forma as variáveis econômicas que estão inclusas na função objetivo, elas influenciam nos ajustes das variáveis de controle dos equipamentos de regulação. Encontrar quais seriam essas variáveis de controle ótimas, pensando na operação para o dia seguinte e considerando nessa busca 2 métodos de otimização, que seria o Simulate Annealing e o Hill Climbing. Verificar como a variabilidade da injeção proveniente dos sistemas geradores distribuídos, eles afetam a operação diária e cronológica do sistema de distribuição de energia elétrica, e evidenciar a pertinência da operação baseada num cenário de carregamento variável quando comparado a um cenário médio de carregamento. Foram escolhidas 9 abordagens para realizar uma pesquisa e verificar algumas características desses trabalhos que envolviam a operação do sistema de distribuição. Características como, por exemplo, os equipamentos de regulação. Grande parte dos trabalhos trabalham com regulador de tensão inserido na rede. Hoje também tem aparecido muito a utilização dos inversores fotovoltaicos, ajudando na regulação. Como função objetivo, muitos trabalhos pensando em minimizar os desvios de tensão, regular a tensão da rede, também em minimização de perdas, mas não foi percebido nenhum trabalho preocupado, por exemplo, em maximizar o fornecimento de energia elétrica. Também, quanto ao horizonte de planejamento, a maior parte dos trabalhos trabalham com planejamento diário, a operação no dia seguinte, por exemplo. Para validar a metodologia, existe uma diversidade de sistemas testes utilizados, alguns trabalhos utilizando até alguns sistemas com dados reais. O sistema GD, todos os trabalhos aqui, eles consideravam um sistema com característica solar fotovoltaico instalado na rede, alguns já pensando também no sistema eólico. Ainda os estudos se dividem muito entre utilizar um controle centralizado e um controle descentralizado dos dispositivos de regulação. Quanto à cronologia, a maior parte utiliza 1 hora para simulações, alguns já estão trabalhando com tempos menores. Os métodos de otimização se encontrou bastante tipo de método, sendo o algoritmo genético que mais foi implementado em 4 trabalhos, e para rodar o fluxo de potência, tem-se visto que alguns trabalhos para fazer essa parte, só que alguns autores ainda preferem utilizar métodos mais tradicionais, que seria, por exemplo, o método de Newton para fluxo de potência. Assim, a metodologia proposta nessa dissertação seria utilizar a possibilidade de utilizar 2 funções objetivo, sendo a primeira delas pensando em minimização dos custos de perdas de energia e também dos custos com pagamento de compensações, essa seria a função objetivo 1. E na função objetivo 2,
a ideia seria maximizar a receita com o fornecimento de energia elétrica. Então, além do custo de perdas e do custo de compensação, entra no cálculo a receita com o fornecimento de energia. Foi especificado 2 modos de controle, um para o banco capacitor e um para o regulador. No banco capacitor, é especificado uma corrente on, a qual ele liga, e uma corrente off, na qual ele vai desligar. Estando o banco desligado, é feito o monitoramento da corrente no trecho ajusante da localização desse banco. No momento que a corrente no trecho ela chega no valor do íon, esse banco ele vai ligar e ele vai permanecer nesse estado de ligado até que a corrente naquele trecho ela diminua a ponto de ficar menor do que o IOF. Já para o controle do regulador é especificada uma tensão de regulação, que seria a tensão de referência para o nó a qual ele está monitorando, e é realizado, então, o monitoramento da tensão nesse nó. Quando a tensão fica acima do valor de regulação e ultrapassa o limite da largura de banda, é enviada uma informação para que ocorra a diminuição do TAP do transformador, de modo que diminua a tensão nesse nó. E se a tensão no nó é menor que a tensão de regulação e menor do que o limite da largura de banda, a informação é para que ocorra o aumento no TAP do transformador para elevar essa tensão a partir do regulador. A estratégia de solução do problema, ela começa com a definição dos parâmetros básicos para a simulação, que seria verificar qual é a estação do ano que eu quero fazer a previsão. Qual é a previsão da geração? Ela vai ser uma geração alta, ela vai ser uma geração intermediária ou vai ser baixa? Pegar as curvas horárias de geração, com base nas definições anteriores, a curva horária de carga para a rede, especificar essa rede e escolher qual método de otimização que eu vou utilizar. Depois, eu passo para a segunda etapa, na qual eu vou ter que fazer uma especificação inicial para os controles de cada equipamento de regulação que eu tenho na minha rede. Então, para cada banco capacitor, eu vou ter que dizer uma corrente ION inicial e uma corrente IOF inicial. Para o regulador, eu vou ter que dar um valor inicial do VREG. E ainda a variável ΔI, que é uma diferença entre as correntes ION e IOF, de modo que o valor da IOF ele não fique maior do que o valor da ION. Satisfeita essa etapa, eu vou para a etapa 3, na qual eu seleciono qual o objetivo do meu planejamento. Eu quero minimizar os meus custos ou eu quero maximizar a minha receita? Estabelecido o meu objetivo, vai para a etapa de otimização dos ajustes de controle, até que se obtenha o ajuste ótimo de cada corrente de liga e desliga dos bancos capacitores e o VREG do regulador de tensão. Encontrado o ajuste ótimo, eu vou para a quinta etapa, na qual, se eu escolhi priorizar a minimização de custos, eu vou avaliar nessa etapa o custo de perdas e o custo com compensação. Já se eu escolhi priorizar a maximização da receita, nessa quinta etapa eu vou analisar, além do custo de perdas e custo de compensação, também a receita com o fornecimento de energia elétrica. Bom, nos testes foi utilizada uma rede de 23 nós, com 22 cargas instaladas, um sistema gerador distribuído com característica solar fotovoltaica no nó 14 e nenhum controle voltvar. Essa é a rede que é utilizada nas simulações do caso 1, que seria a operação da rede com carga média,
E do caso 2, a operação da rede com carga variável. Após inserido o controle voltvar na rede, esse nosso controle ele envolve dois reguladores de tensão, um localizado na subestação e outro mais no centro do circuito, e 3 bancos capacitores. Então, com a rede completa é que eu vou realizar o ajuste a partir de otimização dos controles de cada um desses dispositivos. Como essa rede inicial ela não tinha curvas de carga especificadas, ocorreu de que teriam que ser criadas curvas para cada um dos nós, para cada uma das cargas do meu sistema. Então, com base numa curva de referência com 3 patamares de carga, sendo leve, médio e pesado, foram criadas curvas multiplicadoras para cada um dos nós, de forma que a carga fosse bem variável mesmo. Tendo a demanda ativa definida das cargas, foi criado os multiplicadores também de potência reativa, com base no valor da potência ativa horária daquela carga e também no fator de potência especificado para aquele horário daquela carga, sendo que os fatores eles variavam de 0,8 a 0,95 para cada horário. Então, aqui estão as figuras tanto de demanda ativa quanto demanda reativa das cargas do sistema. Quando era feita a simulação com carga média, esses dados eles vieram das cargas variáveis. Então, foi realizada uma média horária de todas aquelas cargas variáveis do sistema, de modo que eu obtivesse as curvas médias para cada horário, tanto ativo quanto reativo. Então, nesse caso, todas as minhas cargas elas vão ter o mesmo perfil de consumo ao longo de todo o dia. Ainda as cargas do sistema, elas foram modeladas com o modelo ZIP. Isso faz com que, por exemplo, quando a minha tensão na linha ela começa a ficar acima de um PU, eu vou ter mais corrente sendo solicitada e, com isso, o consumo das minhas cargas ele aumenta. Então, conforme eu aumento a tensão na linha, aumenta também o consumo das cargas, independente do fator de potência que ela está utilizando. Para os dados da geração distribuída, foram utilizados dados de uma usina solar de Minas Gerais, onde foram coletadas as curvas de geração dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, de 4 anos consecutivos de operação dessa usina. E esses meses foram escolhidos por serem os primeiros meses completos de cada estação do ano. Com isso, eu tinha um punhado de informações de geração dessa usina, que foi classificada entre curvas de geração alta, curvas de geração intermediária e curvas de geração baixa. Aqui, nessa figura, está representada todas as curvas de geração alta dessa usina, e aqui a curva pontilhada é referente à média de todas essas curvas de geração colhidas em janeiro. Então, e é essa curva média que vai ser utilizada na otimização dos ajustes. Bom, aqui tem o primeiro resultado. Todos os resultados aqui, eles vão ser apresentados considerando geração alta. Aqui o caso 1, que é a operação da rede com a carga média. Esses são os resultados da tabela 9 da página 65 da dissertação. E o que a gente já pode verificar?
que na estação verão e primavera é quando eu tenho a menor receita com fornecimento de energia elétrica pela distribuidora. Por quê? É quando eu tenho mais energia sendo injetada na rede pelo sistema gerador. Os custos de perdas também que se tem em cada estação, esses são todos valores para apenas um dia de operação, e os custos de compensação a ser pago aos consumidores. O verão foi a estação do ano que a operação diária obteve o menor valor de compensação, 18.200, nas outras estações fica acima de 18.800. Já para o caso 2, quando eu tenho uma carga variável no sistema, de novo se percebeu que o valor da receita de fornecimento menor foi no verão e na primavera, quando eu tenho geração mais elevada, e que o custo de compensação, por exemplo, no inverno, aquele ultrapassou os 19 mil reais, ele ficou mais alto do que no caso anterior, e se mantiveram bem altos também nos outros estações. Bom, devido a uma inconsistência que foi encontrada durante o processo de otimização, quando se fazia operações consecutivas, os resultados do caso 3, que envolve a otimização, eles foram refeitos e, portanto, os novos resultados vão ser apresentados daqui para frente. Essas seriam as soluções de controles encontradas com a minimização, seriam os novos resultados, então, da tabela 12 da página 72. O que se pode verificar? Aqui, os controles obtidos pelo Hill Climbing, eles são bastante semelhantes em qualquer uma das estações do ano. Já os do Simulate Annealing, eles diversificam bastante, tanto de liga e desliga dos bancos, quanto também o dos reguladores, as tensões de referência. E como eu estou querendo diminuir custo de perdas e custo de compensação, a tendência é que a minha tensão na linha, ao longo de toda a rede, ela fique mais baixa. Então, com isso, as tensões de regulação ficaram mais próximas de 1 PU. Esses controles submetidos, então, aos equipamentos, eles trazem esses resultados para análise, os valores com receita de fornecimento, custo de perdas e custo de compensação, mas como eu estou interessada na função objetivo 1, o que eu vou olhar é essa coluna aqui, da F1, que relaciona o custo de perdas e custo de compensação. O que a gente pode ver é que, para qualquer estação do ano, conseguiu-se anular aquele custo que havia devido às compensações e o custo de perdas também diminuiu com alguns controles obtidos, principalmente os do Simulate Annealing. Então, esses seriam os novos resultados da tabela 14 na página 74. Agora, pensando em maximizar a minha receita, eu também obtive os novos controles, que estão os resultados da tabela 15, página 78. De novo, aqui, os controles obtidos com o Simulate Annealing, eles se diversificam bastante conforme a estação do ano. Já os do Hill Climbing, eles são quase que idênticos, independente da estação. E outra coisa que pode se notar é que, diferente do que aconteceu na minimização, aqui na maximização, a tensão de regulação dos dois reguladores, ela fica bem próxima do limite superior de tensão ainda considerada como adequada. Esses controles, então, aplicados nos equipamentos, eles vão nos trazer esses resultados. O custo de compensação ainda continua sendo nulo.
com a maximização, consegue-se anular, já consegue-se perceber que o custo de perdas ele não é tão baixo quanto quando o meu objetivo é somente minimização, mas a minha receita com o fornecimento, ela conseguiu aumentar. Então, com isso, o meu valor de função objetivo 2, ele também cresce. Então, essa tabela seriam os novos resultados da tabela 17 na página 80. E para exemplificar como que ficou o funcionamento desses equipamentos, aqui teria um exemplo do banco capacitor. Então, é feito o monitoramento da corrente na linha. Quando verifica-se que essa corrente atinge o valor da ION, o meu banco capacitor ele liga e ele permanece nesse estado ligado até que a corrente na linha diminua até o valor do IOF. Então, só aqui que o meu banco vai desligar. E um exemplo do controle do regulador. Esse é o regulador que está mais central à rede. Então, ele faz o monitoramento da tensão no nó 6. Como eu estou mostrando um resultado de minimização, o valor da tensão de referência para ele é mais próximo de 1 PU, e verifica-se aqui que a tensão no nó 6 ela ficou bem próxima desse valor. E todas as informações enviadas por transformador foi no sentido de que ocorresse um aumento do TAP para elevar a tensão no nó que estava sendo monitorado pelo regulador. De forma a validar o controle que havia sido feito, como durante o processo de otimização é utilizada a curva de geração média para aquele mês daquela estação, na validação é realizado a verificação da operação da rede com um controle ótimo obtido pela curva de geração média, mas agora operando a rede com todas as curvas de geração que foram utilizadas para compor aquela curva média. Então, foram feitos diversos análises de operação para cada uma dessas curvas e verificados os valores de função objetivo, da receita com fornecimento de energia, custo de perdas, custo de compensação e também quais valores de geração que estavam sendo injetados na rede. Para qualquer uma das curvas que foi testada, o custo de compensação ele continuou sendo nulo, não houve pagamento. A maior parte dos custos de perdas ficaram baixos, que equivaleria a essas gerações mais altas. E para fazer uma análise comparando o que eu tinha no caso 1 e o que havia no caso 2, ou seja, a mudança do modelo de carga que estava sendo utilizado, foi ilustrado essas curvas de corrente nas linhas. Essa aqui de cima seria quando eu estou operando com carregamento médio, e o que pode se perceber? O perfil de corrente nas linhas, ele é o mesmo, independente do nó que eu estou monitorando. Só que, conforme eu vou chegando na extremidade da minha rede, vai diminuindo a intensidade dessa corrente, mas o perfil continua exatamente igual. Já quando eu trabalho com um carregamento variável das cargas, o que acontece? Esse perfil ele já não é o mesmo, ele se distingue entre cada nó do sistema e também a intensidade dessa corrente nas linhas. Também foi colocada essa tabela aqui para demonstrar uma comparação entre os resultados que se tinha com a carregamento variável na rede, mas sem o controle Voltvar instalado, e quando se coloca o controle Voltvar,
com um ajuste otimizado. Aqui, pensando em maximização dos resultados, então, função objetivo 2, o que se conseguiu perceber? Os controles obtidos pelo Hill Climbing, eles conseguiram um acréscimo de mais ou menos 8% na receita com fornecimento de energia da operação da rede. Já com o Simulated Annealing, esse acréscimo chegou a mais de 10%. O custo de compensação era nulo, então foi 100% de diminuição. E o valor da função objetivo, ela aumentou em até 130% com os ajustes ótimos dos controles dos equipamentos de regulação do controle Voltbar. Então, esses seriam os novos resultados da tabela 26, a página 111. Também foi realizada uma análise quanto à eficiência do método de otimização. Então, foi executada 30 vezes a operação da rede com cada um dos métodos e verificado os valores de função objetivo que cada um obteria. Para minimização, o Simulated Annealing ele conseguiu valores de função objetivo melhores do que aquele que estava sendo encontrado pelo Hill Climbing, só que ainda são valores um pouco esparsos. Então, esses seriam os novos resultados da figura 33. E também foi realizada essa análise para maximização e percebe-se que, de novo, o Simulated Annealing ele consegue encontrar os valores de função objetivo melhores do que o que estava sendo encontrado pelo Hill Climbing e aqui até mais concentrados do que na minimização. Com isso, o que se pode concluir? Que, pensando em maximização, eu consigo tanto regular os meus níveis de tensão na rede e diminuir os meus custos de compensação, quanto também, em algumas vezes, diminuir o meu custo com perdas, mas, além disso tudo, aumentar minha receita com o fornecimento de energia elétrica. Também, quando eu utilizo a função objetivo 1, o meu sistema ele tende a operar com uma tensão mais baixa porque ele quer diminuir aquele custo de perdas. Esse é o objetivo dele. Já quando eu utilizo a função objetivo 2, o meu sistema ele vai tender a operar com a tensão mais próxima dos limites superiores. Por quê? Porque eu vou aumentar a minha receita. E para aumentar a receita, eu preciso que meus consumidores consumam mais. E com isso, eu aumento a tensão na rede. Ambos os métodos, tanto o Simulated Annealing quanto o Hill Climbing, eles conseguiram encontrar ajustes ótimos para a operação da rede, de forma que principalmente se conseguisse nivelar o nível de tensão para que ele se mantivesse sempre adequado em todos os nós. Utilizar as curvas médias de geração, tanto altas, intermediárias e baixas, durante o processo de otimização, acabou se mostrando eficaz para encontrar o ajuste desses controles durante a operação do sistema. E também a respeito da sazonalidade, que aqui foi representada com as 4 estações do ano, percebe-se pelos resultados que não havia uma diferença muito grande, uma diferença significativa, tanto no que foi obtido pelo Hill Climbing quanto no que foi obtido pelo Simulated Annealing. E a utilização de cargas com natureza variável para essa proposta de controle, ela acaba se tornando mais adequada por 2 razões. Além de que, com isso, eu consigo fazer o meu sistema se aproximar mais da realidade da demanda de um sistema de distribuição de energia elétrica real, eu vou possibilitar com que o ajuste dos meus controles ele seja mais adequado
do que se eu estivesse utilizando um carregamento médio. Para trabalhos futuros, ficaria um aumento do número de sistemas distribuídos, injetando energia nessa rede, de modo que pudesse ser feita uma análise de fluxo reverso. Também explorar o potencial de incluir o sistema gerador como uma alternativa para o controle de tensão da rede, num sistema, num controle voltvar, por exemplo, ou voltwatt, e de repente propor penalidades na função objetivo por causa do número de comutações dos equipamentos de regulação. Então, esse seria outra ideia. Eu agradeço a atenção. Acho que era isso. Obrigada.